Muito bom dia a todos. Vamos ler aqui um livrinho, uma frase aqui desse livrinho, desejando aí um bom dia a todos, enquanto todo mundo se conecta. Conter os impulsos. Se alguém te bate de frente e diz palavras que não mereces, não haja sob o domínio do impulso. Conta até 10 ou até 100 e deixa a forte emoção se esvair. Se ainda restar mágoa, procura extingui-la e compreende as razões do adversário. Do que te contraria e faz sofrer, nasce a experiência, a alegria de ser forte nas horas difíceis e a oportunidade de conquistar o coração adversário com o bom exemplo. Os outros precisam da paz que sai de ti. Domina-te e ajuda-os. É na hora da prova que aparece o valor do espírito. Então vamos conter os nossos impulsos aí. Muitas vezes a gente nessa questão da pandemia, e hoje eu acho que o tema tem tudo a ver, né? A gente falar um pouquinho de saúde hoje, nesses tempos de pandemia, tem tudo a ver e a gente fica essa reflexão de a gente conter os nossos impulsos aí, pelo menos nesse início. Eu queria mandar aqui os parabéns para os aniversariantes do dia, que é o Paulo Ramos, chefe de cozinha lá do restaurante Espírito Santo, que eu gosto muito, meu compadre, a Priscila Silvério, que é jornalista lá da Assembleia Legislativa, o Rafael Pinto, o Renato Remondini, que é presidente da Escola de Samba Dragões da Real, para a professora e historiadora Maria Luísa Tucci Carneiro e para Mariana Bueno. Eu tenho o prazer hoje de conversar com a minha querida amiga Juliana Bormio. Ju, solicita aqui a sua entrada para a gente poder te ouvir um pouquinho, tá bom? Acho que tem aí um pedido de solicitação. Me manda aqui que eu te autorizo. Queria mandar um bom dia aqui para Lídia Gasparini, para Júlia Giotto, que é irmã da Raquel, lá, acho que ela fala lá direto de Limeira, para o Gavião, grande amigo lá do Jardim Elba, tá fazendo um trabalho muito bacana, viu, Gavião? Parabéns aí para você. Para a Gabriela Salgueiro, que é nossa amiga em comum aqui, o Marcelo Peruzin, que também está na ativa aí trabalhando. A Ju já solicitou aqui, vamos autorizar aqui com ela. Oi, Ju! Olá, bom dia. Tudo Ó, bem? sua imagem tá ótima, seu som tá ótimo. Ah, que bom. Eu estava preocupada com o som porque meu celular está apoiado aqui na mesa, mas que bom que você está me ouvindo direitinho. Muito bacana. Primeiro, te agradecer demais. Você é uma das pessoas que eu admiro bastante. A gente, né, tenta conversar bastante, mas às vezes o tempo, algumas outras questões faz com que a gente não converse. Mas sempre que eu converso contigo, é sempre algo inspirador, é algo que me faz refletir sobre uma série de coisas. E apesar de às vezes você achar que não, você realmente é uma pessoa exemplar, uma pessoa inspiradora. Eu acho que o tema de hoje tem tudo a ver com essa inspiração nesses momentos de pandemia, além do fato de a gente falar de saúde, que também tem tudo a ver com esse momento que a gente vem passando, não é? Sim, com certeza. É uma coincidência, né? De repente não é um momento tão bom para a gente, mas é sempre importante, eu acho, que olhar o lado bom de tudo. Eu que agradeço, Ri, por todos esses anos de amizade e apoio que você me deu em vários momentos. Para quem não sabe, que está aqui já ouvindo a gente, que a gente já tem alguns ouvintes, o Ricardo foi meu professor num curso, acho que mais de 10 anos atrás, sobre o Estatuto da Cliente.
Oi, Olá, Ju. Eu acho que estava com deu. uma oscilação aqui, mas eu acho que agora Ah, resolveu. peraí. Eu passei aqui para o 4G que eu achei que pudesse ser aqui. Eu estou na casa da minha irmã e ontem a internet estava oscilando um pouquinho aqui, mas acho que com 4G não vai oscilar. Eu também deixei aqui no 4G. Vamos lá. Chegou a cortar, será, para o pessoal? Eu acho que cortou um pouquinho. Tá. Mas eu, só para, né, fazer essa introduçãozinha, eu que agradeço o convite. Eu tenho uma estima grande por você, que foi meu professor lá atrás, nem sei quanto tempo, né? Melhor nem lembrar. E de lá para cá foram muitas trocas, você me apoiou em muitos momentos, eu agradeço muito, Ri, muito mesmo. Não, mas eu acho que, como você disse, é uma troca, né? Eu acho que a gente não só a gente consegue também refletir sobre várias coisas, mas também quando a gente ajuda, mal sabem as pessoas que a gente ajuda que, na verdade, somos nós que somos infinitamente ajudados. Então, você faz parte dessa construção e tenha certeza, como eu disse para você, às vezes você fica um pouco insegura, que eu sei, e fica pensando que não é capaz de algumas coisas, mas tenha certeza que você é. E eu acho que essa live de hoje vai fazer com que muitas pessoas se inspirem na sua história, e verifiquem que realmente são capazes, afinal, por tudo que você já enfrentou, por tudo que você passou, por todas as suas angústias e inseguranças que eu pude viver, em termos de carreira e até pessoais, eu acho que você estando aí na minha frente fazendo uma live sobre direito de saúde, eu acho que é o maior resultado de que tudo deu certo e que você foi guerreiro e enfrentou todas essas dificuldades. Então, eu acho que essa live, muito mais do que falar de saúde, é também mostrar o quanto você é um exemplo para todos nós. Ah, obrigada, fico feliz que você me veja assim. Eu confesso que realmente o caminho da maturidade, né? É um caminho longo, essas inseguranças que a gente tem que ser trabalhadas. Eu sempre fui atrás, eu nunca me acomodei, né? Eu nunca achei que, não, eu sou assim e ponto. Então, realmente foi uma luta, ainda é, né? Um dia a gente está melhor, outro dia a gente encana com alguma bobagem aqui, ali, mas estou indo atrás e contar um pouquinho hoje da minha trajetória até chegar, né, na pós-graduação em Direito à Saúde. Eu acho que é bacana. Eu já ouvi muitas histórias de muita gente, eu gosto muito de conversar, né? Uhum. Então, e eu já me inspirei em muitas pessoas. Se alguém puder tirar algum proveito dessa história, eu fico muito feliz mesmo. Muito bacana. Eu queria mandar aqui um abraço para Ana Cecília, um beijão para Ana Cláudia Gomes, que fez uma live, inclusive, sobre empoderamento feminino, que tem tudo a ver com o tema de hoje, embora o título não seja esse, eu acho que tem tudo a ver com a conversa que a gente vai ter hoje. Ana Cláudia, um beijo para você. Está todo mundo pedindo para que você volte para as lives, está todo mundo com saudade de você. A Moreira, a Mariângela Steyer. Eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Juliana, porque, embora a gente tenha aqui algumas pessoas vendo ao vivo, a gente vai ter esse vídeo durante 24 horas reproduzido e as pessoas vão acessar esse vídeo e querem saber quem é a Juliana. Pois é, também me pergunto às vezes. Mas, bom, eu sou do interior de São Paulo, lá de Promissão. Cheguei na capital há 20 anos para estudar para concurso público. Eu fiz a faculdade, quando eu escolhi direito, foi aquela história de que o direito abre um leque enorme de opções, porque realmente eu fiz vestibular para biologia, artes cênicas, né? E passei em direito. Fiz a faculdade com dúvidas, como muita gente. Claro, aproveitei pra caramba a minha faculdade em termos gostava da faculdade, não é que eu fiz sem gostar, mas sempre com incertezas, o que eu vou fazer depois. Naquela época não era exigido estágio, então eu não fiz estágio. Na verdade, eu fiz só um pouquinho, que nem conta. E no final, decidi que viria para São Paulo para estudar para concurso. E percebi, depois de um longo tempo, que a ansiedade, que eu luto contra ela até hoje, não me permitia estar no presente, estudar com afinco para passar. E aí eu me sentia incapaz, como que eu estudo e não passo? Na verdade, aquilo não era bem estudar. E, e eu comecei a me questionar, sentia culpa, enfim, não estava legal.
Hoje eu sei que é um sentimento muito comum, porque eu acredito que a gente não tenha um sistema de ensino no Brasil, como em outros lugares também do mundo, que direciona a gente para aquilo que é a nossa vocação mesmo, né? Eu escolhi direito em conversas com meu pai, eu gostava de ler, ele me achava com bastante capacidade de me comunicar, então falei, então vamos lá, é o direito, vamos ver esse leque aí no final das contas. Mas saí da faculdade também com dúvidas, estudei alguns anos, não consegui aprovação, e acabei indo parar no mercado editorial, trabalhando em editoras, revisando textos, coisa que eu sempre gostei de fazer, mas ainda sentindo que faltava alguma coisa, né? Que eu podia fazer alguma coisa que me trouxesse mais satisfação. Sempre, como você já colocou aqui, a gente já conversou outras vezes, com dúvida se era o direito. E um dia, no meio dessas minhas confusões, né, dessas minhas questões, eu ganhei de uma amiga uma massagem energética num aniversário com uma moça aí de São Paulo, que eu estou em Itu agora, e essa moça tinha morado numa comunidade na Bahia que se chama Piracanga, e eu acabei indo parar em Piracanga. E ali em Piracanga foi o começo da descoberta, né? Durante o período que eu estive lá, eu não sabia, né? Não é que ali eu já tive certeza, as coisas foram sendo construídas. Mas ali eu conheci, numa primeira noite, uma advogada especialista em direito imobiliário, muito assim, descolada, muito diferente do modelo padrão de advogado, que eu acho que era isso que me assustava, eu achava que não combinava comigo. Conheci também um juiz que estava fazendo um curso de leitura de aura, que é totalmente inusitado para um juiz, né? A intenção dele era utilizar esses conhecimentos nas audiências, enfim, né, no fórum onde ele trabalhava, e comecei a ver que as coisas não precisam ter um formatinho, né? Não precisa ser uma coisa dentro da caixinha, advogado não tem que ser só sério, só. Enfim, comecei a ver que eu podia ser uma profissional do direito num outro formato. E ali foi o comecinho de tudo. E depois dessa viagem para a Bahia, né? Eu continuei sempre buscando de uma forma não convencional, né? Não só com terapia, mas, enfim, acho que a meditação hoje até está virando convencional, né? Porque a gente ouve falar muito dos benefícios, mas fui fazer yoga, fui fazer meditação, fui fazer terapia, e sempre conversando com as pessoas, trocando muita ideia, e fui percebendo que a minha ideia inicial não tinha fundamento. E no meio disso, meu pai adoeceu, né? Eu ainda estava nas editoras, ele adoeceu, ele tinha depressão, um pouco, pelo menos, de depressão, a gente acredita. Ele estava com perda de apetite, foi emagrecendo e procurou um médico lá da nossa cidade, um médico amigo dele. E o médico, no primeiro contato, achou que ele tinha um linfoma e orientou que ele fizesse um exame, um PET scan, para confirmar, para procurar um oncologista. E aí começou a história do direito médico na minha vida, sem que eu soubesse, né? Nesse momento de desespero, a família toda em sofrimento, né? Preocupada. Ele também não sabia muito para onde correr. O plano de saúde dele ia demorar mais de um mês para fazer o PET scan, fora o tempo que a gente ia ter que esperar o resultado. E aí a gente decidiu que não dava para esperar, né? Quando a gente falta saúde, a gente tem que ir atrás o mais rápido possível. E esse entrave que o plano de saúde causou, né? Essa barreira logo no início, foi o motivo dele ter ido para São Paulo. Só que assim, o tratamento em São Paulo, particular, é caro, né? Então eu comecei a pensar no que podia ser feito. Ele também, né? Meu pai era super ligado em tudo e ele falou: vamos tentar. A ideia foi dele: vamos tentar uma ação
contra o plano de saúde, porque eu quero me tratar em São Paulo. E inicialmente ele queria fazer essa ação, mover essa ação com um grupo de advogados que ele já conhecia lá de Presidente Prudente, e eu, em conversa com uma amiga querida, comentei isso com ela. Ela falou: Ju, eu tive o mesmo problema com meu pai, inclusive com a mesma operadora de plano de saúde, e o meu pai contratou, ela e a família dela contrataram um escritório especializado em São Paulo, e eu fui atrás desse escritório. E lá dentro desse escritório foi que um dos advogados que trabalham lá me falou desse curso que eu vinha fazer depois de alguns anos, né? Foi muito prazeroso quando a gente entrou com a ação, receber as notícias positivas vindas da justiça, né? A gente obteve êxito em todas as fases, o que mostrou que a gente realmente tinha razão. Foi uma alegria enorme. A gente entrou com duas ações na época, uma para conseguir um medicamento para ele, que era um medicamento de alto custo, que não tinha no Brasil, e a outra para que o plano custeasse o resto do tratamento dele, porque a gente não tinha condições, né? E a gente obteve êxito nas duas. Infelizmente, ele não pôde aproveitar, né? Ele não terminou os remédios, ele faleceu depois de 2 anos de tratamento. E o reembolso do valor que ele investiu na saúde dele, a gente até agora não recebeu. Claro que quem tinha que estar aqui para receber é ele, né? Mas a justiça, por mais que tenha funcionado de um lado, ainda é lenta e a gente está ainda para receber esse valor. Mas eu fiquei muito encantada com como as coisas foram dando certo, né? Claro que a gente sabe que a justiça não vai ser sempre positiva a favor, né, de quem pleiteia alguma coisa, mas isso me encantou. O dia que eu recebi a notícia sobre o fornecimento do medicamento, que o plano de saúde ia ter que fornecer o medicamento, eu entrei em êxtase, eu fiquei numa alegria, porque aquilo significava para mim que meu pai ia ficar bem, né? E aí começou o meu interesse, né, primário, engatinhando pelo direito à saúde. Mas ainda não foi aí que eu comecei, né? Meu pai faleceu, passaram 4 meses e eu fui demitida. Aí o meu mundo caiu, né? Porque eu não cheguei a ficar desesperada, porque eu falo que é uma fase meio de anestesia, né? Eu sofria de uma forma diferente do que eu imaginava antes de perder o meu pai. E ficou tudo muito, muito confuso. E eu pensava, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, né? Vivendo o luto, a demissão. Eu não tinha uma reserva financeira, nunca tive, infelizmente, e precisava fazer alguma coisa. Aí, um dia, estava eu lá procurando alguma coisa para ver na TV e me deparei com um filme que se chama Em Busca de um Caminho e assisti o filme. É um filme sobre o caminho de Santiago, muito bacana, por sinal. Conta a história de um pai que perde, o filho dele vai fazer o caminho de Santiago e morre num acidente no primeiro dia, nos Pirineus. E, inclusive, eu não sei se é baseado em fatos reais, porque quando eu fiz o caminho, tem plaquinhas lá de aquelas cruzinhas onde as pessoas morrem, né? E aí ele tem que ir para a Espanha, é um americano, se não me engano, ele tem que ir para a Espanha reconhecer o corpo do filho, e chegando lá, ele vê a mochila, ele começa a conversar com as pessoas e ele resolve fazer o caminho, bota a mochila nas costas e vai. E eu assistindo esse filme, me despertou um sonho adormecido, porque desde da adolescência, eu não lembro que época foi que eu li um livro do Paulo Coelho que falava do Caminho de Santiago. E eu decidi, naquela noite, assistindo aquele filme, que eu ia fazer o caminho. E depois dessa decisão foi tudo muito rápido, né? Eu comprei os equipamentos, eu comecei a caminhar com aquela bota dura que eles mandam a gente comprar para amaciar. E, enfim, eu fui fazer curso de espanhol para saber o básico, né? Para me virar. Porque a gente acha que sabe, né? Espanhol, mas eu vi que é difícil, não é fácil, não. O fácil é o portunhol. E aí fui.
E essa viagem foi muito bacana mesmo. Às vezes eu não acredito que eu dei conta de fazer, porque é bem difícil, né? Muitas vezes eu pensei em desistir, porque realmente você acordar com os pés doendo, o joelho doendo, eu tive canelite, tive dor nas costas. Cada dia era uma dor em um lugar diferente. E você se propôs aquilo, eu queria terminar, né? Mas tinha dias que eu acordava e falava, ai, o que que eu fui inventar, né? E caminhava 7, 8 horas por dia. O meu recorde foram 29, 28 ou 29 quilômetros em um dia. Até assim, conheci um senhor, um italiano, que caminhava 40 por dia. Mas foi muito bom, porque eu consegui concluir e eu conheci inúmeras pessoas e as conversas foram muito produtivas, porque todo mundo ali era impressionante. Todo mundo ali tinha a mesma visão de vida, de mundo, que o que a gente precisa é saúde. Os bens materiais são importantes, porque a gente quer viver bem, mas não são fundamentais. Todo mundo ali, tinha gente caminhando fazendo homenagens, né? Um senhor que perdeu a esposa, caminhando em agradecimento à vida que ele teve, feliz com ela. Um outro que caminhava porque tinha um amigo que queria caminhar, queria fazer o caminho de Santiago, entrou em coma, teve um problema de saúde, entrou em coma, então o amigo foi caminhar em homenagem a ele. Pessoas que com questões sentimentais, né? Uma moça que eu conheci foi pedida em casamento, não sabia se aceitava ou não, foi fazer o caminho, enfim, muitas histórias que nem daria tempo de contar. Pessoas do mundo inteiro, sempre pregando isso, né? O desapego de querer muitas coisas. O lado espiritual da viagem é muito bacana. Claro que conheci gente que estava ali por outros motivos, mas a maioria era esse o foco. E o mais legal foi que no último dia do Caminho de Santiago, eu falo que assim, é tudo muito surpreendente, né? Eu estava caminhando sozinha nesse dia, faltavam 2 horas para eu chegar em Santiago, e eu pensei, poxa, acabou. Já, eu dei conta, acabou, não vou conhecer mais ninguém, acabaram as histórias legais, e já comecei até a sentir aquela saudadezinha. Quando chegou do meu lado uma senhora com os cabelos vermelhos, curtinhos, toda animada, ela deve ter uns 65 anos, eu nunca perguntei, com a história mais incrível de todas. Ela me contou que teve câncer 7 vezes e foi me mostrando, né, as cicatrizes, onde era possível mostrar. Teve câncer na cabeça, câncer nos ossos, câncer de mama. Eu não sei como ela conseguiu sobreviver a tudo isso. E até eu fiquei muito emocionada na época, porque eu tinha acabado de perder o meu pai, né? E aí ela se preocupou comigo, e enfim, foi a gente entrou numa ligação muito forte naquele momento. E ela me disse: Olha, Juliana, o meu câncer se deve ao fato de que o meu filho, recém-nascido, foi tirado de mim na maternidade. E é uma história triste que nossa, eu nem acreditei que um dia eu ia conhecer alguém que passou por isso, né? Ela contou que o bebê nasceu em Barcelona, ela é de Barcelona, saudável, tudo direitinho, e dali 2 dias o bebê não ficava com a mãe no quarto, né? Chegaram para ela e contaram: olha, o seu bebê morreu. Ela viu um bebê morto que não era o dela, ela tem certeza que não é o dela. E ela ainda disse: olha, quem tem filho sabe, a mãe conhece o filho a partir do primeiro dia. Não era o meu bebê, e ela quase enlouqueceu. E depois vieram a descobrir, com investigações e tudo mais, que existia uma quadrilha com essa prática em Barcelona. Diz que são casos que estão sendo investigados ainda. E o mais bonito disso, ela se chama Adela. Eu sei que ela não vai se opor, né? Que eu diga o nome dela, a gente conversa até hoje. É a força que ela tem, a alegria de viver. Ela passeia na praia todos os dias de manhã, seja inverno ou verão, ela entra no mar de manhã para. E ela falou para mim, que foi uma coisa que me comoveu muito, que ela ainda acredita que ela vai encontrar o filho, que deve ter uns 30 anos. Então eu falei, bom,
eu não posso, né, achar que eu tenho muitos problemas, porque e uma pessoa dessa vem e te traz uma lição de vida, né? Foi muito legal. Então, eu acho que essa viagem foi um ponto determinante na minha vida. Muitas pessoas ali também não sabiam o que queriam. E você vê que não, você não é um ETzinho, né? Por isso, você é igual a todo mundo e não precisa sair da faculdade sabendo, ou não precisa ter certeza de tudo. Na verdade, eu acho que Aliás, certeza Ju, é difícil. É, a verdade é que a gente tem o costume, o mau costume de achar que o jardim do outro é mais verde que o nosso. E, na verdade, você é de exatamente. promissão e você estudou em Bauru. Isso. Ou seja, você, assim, a sua vida se resumiu agora em alguns minutos, mas um monte de gente se viu numa situação talvez igual à sua e não se decidiu. Então, embora você relate que você tem uma insegurança em relação a algumas coisas, e todos nós temos, o fato é que muitas das coisas que você tinha dúvida, mas foi lá e fez, muita gente teve a mesma dúvida e acabou não agindo. Né? O meu maior sonho, que eu não vou dizer o maior, vai, um sonho que eu tenho é o caminho de Compostela, Ah, e ainda não fiz. Né? E você, com toda essa questão de que eu sou insegura, que eu sou isso, que eu sou aquilo, você foi lá e fez. Mas voltando, até para a gente poder especificar alguns temas dessa história que você resumiu, eu queria saber isso. Primeiro, como que foi a motivação para você sair de Promissão e ir para uma outra cidade para estudar? Que aí começa, eu acho, essas quebras de paradigmas que talvez, se você olhar para trás, você só quebrou paradigmas, ao é, contrário do que você sempre falou para mim ou pregou de que você não era inseguro e que você não sabia o que queria, mas você, mesmo assim, foi lá e enfrentou. E coragem é isso. Né? Coragem é ter é. medo, sim, mas enfrentar. Então conta para mim um pouquinho dessa coisa da faculdade. Como que foi essa sair de uma cidade pequena que é Promissão para uma cidade que é relativamente grande, que é Bauru, para estudar? O meu pai foi um grande incentivador, né? Ele achava que, ele falava uma coisa que eu nunca esqueci, que a gente pode ser o que a gente quiser. Só me faltou o foco, que hoje eu tenho, graças a Deus. Ele foi o grande incentivador, ele nunca quis que a gente ficasse, nunca exigiu, né? Querer, eu acho que ele até queria ficasse ali colada neles. Eu tenho a minha irmã e meu irmão também. Ele criou os filhos para viverem do jeito que a gente quisesse, né? Para vivermos do jeito que a gente quisesse. Então foi, eu morei um ano antes de ir para Bauru, eu morei em Ribeirão Preto para fazer um cursinho pré-vestibular, né? E ele me ajudou a abrir as asas. Ele falou, vai embora. Inclusive, quando ele adoeceu, eu pensei muitas vezes em voltar para a Promissão. Eu nem sei por quê, porque a gente não pode fazer mesmo nada, só tá do lado da pessoa, né? E ele falava para mim, vai fazer o quê aqui? Porque é uma cidade realmente pequena, tem, claro, tem muitas coisas boas. Eu não posso dizer o contrário, é a minha cidade que eu tenho o maior carinho, mas para questões profissionais, e uma vez que eu já tinha saído, a cidade se tornou pequena, né? E o meu pai foi o grande impulsionador disso, com certeza. Inclusive, antes dele falecer, quando eu fui para Piracanga, eu queria morar um tempo lá, ele me incentivava a ir. Ele sabia que eu queria fazer o caminho, porque ele, na época do livro do Paulo Coelho, eu conversava com ele sobre essas coisas. Então, foi realmente isso que você está falando faz sentido, né? A gente talvez não consiga enxergar, mas não foi fácil. Eu me lembro que tanto em Ribeirão, na primeira semana, foi muito difícil, como em Bauru, não foi fácil. Eu cheguei a pensar que eu não ia aguentar durante a primeira semana, não ia aguentar ficar lá na faculdade, mas no final foi incrível, né? E depois, quando eu vim para São Paulo, eu achava que eu ia ficar aqui um ano. Ah, eu vou fazer um ano de cursinho, vou passar no concurso e vou para alguma comarca e tal. Aliás, Ju, me fala, a gente falou dessa sua questão de quebrar barreiras. Meu pai nasceu em Araçatuba, mas morou muito tempo em Promissão. Eu sei como é a cidade, né? Ah, Então, que assim, legal. a gente não está falando de Araçatuba para São Paulo, a gente está falando de Bauru para São Paulo, a gente está falando de Promissão para uma cidade. E essa quebra, muitas pessoas, tenha certeza disso, muitas pessoas do interior querem
uma outra vida numa cidade grande, mas não imaginam as dificuldades e por isso não tomam uma atitude para fazer isso. E você não só saiu de Promissão para Ribeirão Preto, que já é uma cidade grande, e depois para Bauru, mas de Bauru, depois que você estudou, você veio para São Paulo, que é uma realidade assim totalmente diferente. E até a gente tem 2 amigos seus aqui que eu conheci por sua causa, que são grandes amigos, inclusive, seus, que moraram com você em São Paulo, que é o Anderson e a Gabriela. Como que foi essa ruptura também de sair de Promissão, Ribeirão Preto, Bauru, e depois de Bauru para São Paulo? Quando que você decidiu vir para São Paulo? Por que São Paulo? Eu decidi ir para São Paulo porque na época não existiam os cursinhos online, né? Os cursinhos, as aulas à distância, e eu queria fazer um concurso público. Então, algumas amigas, até eu acho que a Ana Cecília está vendo a gente, me incentivaram, né? Vamos para São Paulo, vamos fazer cursinho. E fui. Realmente era assustador andar de metrô. Era do paraíso para a liberdade. Hoje que eu já estou lá há 20 anos, né? Que eu moro lá há muito tempo, você vê que não é tão difícil. Mas na época, teve uma ocasião até que éramos 4 indo para o cursinho lá na Liberdade. As 3 entraram no vagão do metrô, a porta fechou e eu fiquei de fora. E eu falei, meu Deus, não, aquilo naquela hora eu falei, meu Deus, e agora? Achando que eu não ia conseguir, né? Chegar sozinha. Então, realmente, no começo, a gente só saía em turma para ir no supermercado, a gente tinha medo, né? São Paulo, para quem não mora, é realmente assustador, mas graças a Deus eu tirei de letra. É uma cidade que eu adoro, eu me viro bem, circulo, claro, a gente não vou para muito longe, né? A minha vida sempre se concentrou mais ou menos nos mesmos locais. É uma cidade que eu adoro, que oferece de tudo. Não me vejo mais morando em outro lugar, a não ser que seja um lugar compatível em termos de oportunidades, né? Tanto de lazer como de cursos e tudo mais. Mas foi menos difícil do que eu imaginava. Eu acho que a imaginação da gente, às vezes, é um grande problema, né? Porque eu vim assustada para cá. Eu ia para a Promissão de 15 em 15 dias. Cada vez que eu voltava para São Paulo, era um chororô. Meu pai tinha que ser psicólogo, minha mãe também. Mas depois eu me acostumei muito bem lá. Muito Aliás, bem. essas viagens de volta eram muito boas, porque você trazia um queijo que fazia um macarrão fenomenal, Verdade, inclusive. é verdade. Eu cheguei a te dar uns queijos de lá? Eu comi o Verdade. queijo e comi esse macarrão aí, que ainda na sua casa com a Isso eu Gabi e com o lembro. Anderson. Isso eu lembro, isso eu lembro. E era muito legal mesmo. Bom, e aí você teve essa questão com direito, que era uma dúvida, porque a princípio você tinha feito direito, embora você tenha feito como você faz, que eu te conheço, uma faculdade muito responsável no sentido de estudar, de se dedicar, etc. e tal, mas havia uma dúvida em relação ao direito e tudo que ele representa, que são as tradições, essa coisa histórica, essa coisa quadradinha que é o direito. E aí você começou a ter dúvidas em relação ao próprio direito, não ao curso de direito, mas as possibilidades que o direito dava. Você pensou em concurso, o concurso foi te desanimando por conta dos resultados, e aí você falou assim, não, eu vou advogar. Como que foi essa transição entre o concurso, advogar e o direito? Sim, eu tinha outra, né? Fazia outra coisa profissionalmente, que eram as revisões de textos. E, e depois de conviver, né, por um tempo com os advogados nessas ações que a gente acabou movendo por conta do meu pai, eu achei aquilo muito legal, muito interessante, e comecei a ver que eu podia fazer esse bem para alguém. Mas, por Fazer. exemplo, quando a gente se conheceu, o curso que eu dava era de criança e adolescente. E eu me Aham. recordo que isso te inspirou um pouco no começo, né? Assim, você começou, Sim, você com sempre teve esse certeza. lado humano muito presente, dessa questão dos direitos humanos muito implícito em você, e a área de infância talvez tenha te despertado um quê, que não foi esse da saúde, que hoje eu vejo você falando de boca cheia, que você se encontrou, mas eu tive a esperança de que a gente teria uma advogada do direito da criança e do adolescente. Além do direito da criança e do adolescente, outras áreas você chegou a procurar e verificar, até
para que as pessoas possam se inspirar nisso, porque muita gente, a Andréia mesmo, não gosta de advogar, ela não se encontrou ainda nem na advocacia e nem num tema específico, né, que você hoje encontrou na saúde. E ela se pergunta sobre o direito e sobre a área que ela quer. Mas, de qualquer forma, enquanto ela não encontra, ela faz bem, que é o que você fazia. Você sempre foi uma pessoa muito responsável. Outras áreas passaram pela sua vida antes da saúde, por exemplo, criança e adolescente? Sim, na época que a gente fez o curso, eu me encantei. Você, a Denise, tinha um outro professor que eu não me Luiz lembro, o Guilherme. Guilherme, né? O Guilherme. Nossa, foram ótimos. Eu realmente me encantei, mas adormeceu, né? Esse encanto. E depois disso também, por conta do falecimento do meu pai, eu cheguei a cogitar ir para a área de família. E numa experiência que eu tive com um ex-desembargador, um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, ele tem hoje um escritório de mediação, arbitragem, e eu soube dele por uma amiga que passou no concurso da magistratura. Quando meu pai faleceu, a gente estava resolvendo as questões familiares. Enfim, sempre surge um desentendimento ou outro, que graças a Deus hoje já foi tudo superado. E, mas na ocasião eu escrevi para essa amiga falando do que estava acontecendo mais ou menos, e ela me orientou a procurar esse escritório em São Paulo. E a maneira como eu fui recebida e o trabalho que ele, Dr. Vandercy, até também acho válido falar o nome dele, o trabalho que eles fazem me chamou muito a atenção, eu não sabia como era. E explicando, né, que para evitar uma judicialização quando se trata de questões familiares, que entra em cena o mediador, o conciliador, que é um profissional do direito, mas que evita o litígio e que, enfim, tenta resolver as coisas de uma forma mais humana. Eu cheguei, sim, a pensar nisso. Eu fiquei de olho nos cursos que o escritório dele tem, disponibiliza, mas até hoje já tem o quê? Uns 3 anos isso? Talvez um pouco menos. Não, não, não teve mais curso, né? Eu acho que é muito novo isso ainda, e nem todo mundo aceita, né? E isso me chamou muito a atenção. Conciliação, arbitragem, você pegar uma família que está. Não só uma família, né? Pode ser usado em muitos campos do direito, mas alguém que faça um meio de campo, que evite o conflito, que facilite o diálogo, isso eu acho ainda, né? Apesar de ter decidido pelo direito à saúde, eu acho ainda que tem muito a ver comigo. Eu sempre fui conciliadora e tudo mais, né? E você vê que é na sua história, por mais que você ainda não encontrasse aquilo que te trouxesse a inspiração necessária para você seguir aquele caminho dentro do direito, você sempre se colocou à disposição para as coisas, né? Então, você sempre relaciona, pelo que eu vejo, sempre relaciona as escolhas ou as não escolhas a partir de vivências próprias, né, da sua Sim. própria vida. Então, você teve a ocasião dos acontecimentos com seu pai, você buscou e procurou algumas questões e foi encontrando no direito ali algumas inspirações que não bateram, mas você sempre se colocou à disposição e isso é muito rico e isso deve ser muito ressaltado para as pessoas que ainda não se encontraram. E aí vem um convite, né, uma, um, uma massagem em Piracanga, que você não disse, mas é na Bahia. Conta um pouquinho da sua experiência nessa cidade, onde ela fica, como que... Eu lembro que quando a gente conversou, inclusive, você queria morar lá, né? Eu tive, ainda tenho, porque é um lugar delicioso. É uma comunidade vegana e com tratamentos alternativos. Tem pessoas, eu Você conheci virou uma. vegana? Não, Não. não consegui. Eu gostaria, porque, enfim, gostaria muito, mas eu não consigo. Às vezes eu sinto falta de comer carne. Mas não é uma coisa que eu precise, assim, eu consigo passar um bom tempo sem. E de vez em quando, né? Na quarentena, isso não se aplica, né? Porque eu acho que todo mundo está comendo um pouquinho mais de tudo. Mas a Piracanga é uma comunidade, foi idealizada por uma portuguesa, se não me engano.
até bacana a história, porque me disseram, não foi ela que me disse, mas é uma história que é contada lá, que ela teve um sonho, ela já trabalhava com terapias holísticas e coisas ligadas à espiritualidade em Portugal, e ela teve um sonho de uma comunidade, né, e não sabia onde que era, e numa viagem para o Brasil, a passeio, ela foi para a Bahia e disse que falou, é aqui. Comprou, foi comprando pedaços de terra, à beira-mar, e tem o rio também, que passa ali no meio da comunidade. E o lugar é encantador, e a filosofia de vida deles né, é muito interessante, da não violência. Ali a gente não consome nada de origem animal, não é só a carne, né? Então não tem mel, não tem leite, não tem queijo, não tem nada. E eu achei que eu ia passar mal, mas ao contrário, a gente limpa mesmo o organismo lá. E aí tem aula de yoga, os produtos de higiene pessoal são todos fabricados lá e todos de acordo com regras de não poluir, né? Você não pode usar os seus produtos, levar as suas coisas e poluir lá o rio deles, né? E as pessoas que estão ali são muito. Não é que não existe o ego, não existe. Eu acho que isso faz parte, né, do ser humano. Mas ela é outro foco, sabe? Então, uma amorosidade muito grande, uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação com essas questões que a gente tem e com o processo de cura. Quando eu ouvia falar de cura, um tempo atrás, eu falava, mas que tanto essas pessoas têm que precisam curar? Eu não enxergava. A gente tem muitas questões que vêm da infância, e eu até acredito que de outras vidas, e que a gente precisa, né, trabalhar essas questões que geram medo, que geram insegurança, que tem gente que tem insônia, tem gente que tem pesadelo, enfim. E lá eu conheci também muita gente interessante. Conheci um rapaz de Belo Horizonte que largou o emprego, vendeu apartamento, ele era um empresário, ele era muito bem sucedido, largou, mora lá na casa, construiu, comprou um terreno, construiu a casa dele, surfa, ele humilha às vezes colocando uma foto da praia, que é meu escritório. E, enfim, foi muito, muito bacana. E eu fico feliz de ter ido para lá, né? De ter realmente me permitido essa busca. É uma coisa que eu aconselho a todo É que eu mundo. acho que essas questões da alma, né, que você diz aí, que não são vistas ao olho, e a Andrea sempre me diz isso, porque a depressão, essa coisa da ansiedade, ela é algo que é interna. E sendo interno, é difícil que as outras pessoas até que convivem com a gente consigam reconhecer para nos ajudar. Ou porque não conhecem, ou porque não veem a coisa, né? Então, assim, quando a pessoa ela não tem um braço, e você vê ela carregando uma mala, a primeira coisa que você faz é correr e falar, você precisa de ajuda? Espera aqui que eu pego aqui, espera que eu faço isso para você. Como as coisas estão muito na alma, estão dentro da gente, as pessoas em volta muitas vezes nem sabem que a gente está passando por isso, e por isso que quando a gente encontra pessoas que têm mais essa sensibilidade, como em Piracanga, que conseguem observar a gente um pouco mais interno, é que muitas vezes a gente consegue, de alguma forma, reconhecer também nos outros uma familiaridade, né? Eu acho que isso talvez tenha sido muito bom para você. Sim, foi ótimo. Eu consigo hoje ser mais sensível. Eu acho muito importante. E eu também não fazia uma associação positiva entre exercício da advocacia e sensibilidade, porque eu imaginava o advogado, aquela coisa, terno, gravata, horário, escritórios grandes, competição, sem horário para sair, e uma frieza. Mas isso é uma imagem que eu criei que não necessariamente é real, né? E eu acho que todo esse aprendizado me tornou mais sensível e mais capaz de olhar o outro e às vezes conseguir enxergar alguma coisa do jeito que você falou, né? É difícil, mas eu acho que a gente, com atenção, a gente consegue, né? Saber que o outro está precisando de uma palavra ou de alguma coisa assim. E eu me tornei eu acredito nisso, eu me tornei uma pessoa mais capaz, mais amorosa, mais sensível. E acho que isso pode ser usado positivamente, porque na área do direito à saúde você lida com pessoas que estão passando por problemas. Se você não tiver sensibilidade no primeiro atendimento, você já
pisa na jaca ali, né? Você tem que ser. Eu acho que, no geral, faltam profissionais que tenham mais sensibilidade, no geral. Mas eu acho que essa área aqui da saúde ou do relacionamento com as pessoas, ela depende de uma vocação. E a vocação não é algo que a gente descobre na hora. Isso aí é um processo e é uma construção. Eu acho que você teve essa condição, por tudo isso que você passou, de ter essa consciência em relação à pessoa que você vai atender ali, que já está sofrendo de um mal, porque eu acho que o pior dos males é você estar frágil em relação à saúde, porque o cara pode ser milionário e pode ter um saco de dinheiro, mas em relação à saúde, esse saco de dinheiro de nada vale muitas vezes, e ao mesmo tempo faz com que você tenha não só aliado à sua vocação, essa história que você tem. E dentro dessa história, tem o caminho de Compostela, né, de Santiago, que é uma saída. São várias saídas, né, mas basicamente você sai da França e vai até a Espanha, é isso? Isso, eu fiz o caminho francês, que Tá. é, Eu tenho é um o amigo, é, ele também é muito ligado aos direitos humanos, ele fez a faculdade dele, o pós-graduação em direitos humanos na universidade, numa universidade da Espanha, e eu me recordo que um dia ele falou assim para mim, nossa, olha que absurdo, eu ganhei um uísque nacional, brasileiro. Ele falou, mas, meu, isso aqui é uma porcaria, não sei o que lá. E eu tenho o costume de todos os dias, pelo menos 5 pessoas eu seleciono para dar uma ligada para ver como que tá. Eu faço isso já há muito tempo, ou eu ligo ou eu mando uma mensagem, para ver como as pessoas estão. Hoje eu aumentei até o número de pessoas, porque como a gente está nessa pandemia e quarentena, me sobra um pouco mais de tempo e eu faço isso. E um dia eu liguei para ele e falei assim, ô, e aí, como você tá? Ele falou, meu, sabe aquele uísque nacional? Então, eu bebi ele ontem. Então, assim, a situação dele não estava boa, né? Não estava muito difícil. E ele resolveu fazer o caminho de Compostela, né? Então, todo mundo, eu acredito, que tem uma razão, muitas vezes egoísta, de achar que o problema que ele tem é muito maior do que todos os outros, e o caminho de Compostela faz não só ele refletir, mas, ao mesmo tempo, também observar e ter contato com outras histórias para poder ver que a história dele tem relevância, mas não é tão importante quanto todas as outras, né? E eu acho aham. que esse caminho de Compostela serve, inclusive, para a gente não só fisicamente ver que a gente tem condições, mas também psicologicamente ter essa certeza. O que, que o caminho mudou em você, que você, obviamente, tinha lá dentro, mas que você não manifestava, que terminado o caminho você aplicou e aplica, que você sabe até hoje, na sua vida. O caminho foi em 2017, né? Aham. É 2016. Isso, foram 40 dias mais ou menos. Uma coisa que aconteceu no caminho e que eu nunca esqueci foi uma conversa que eu tive com o dono de um albergue. Eu nem fiquei hospedada no albergue dele, eu fiquei no albergue municipal, que eu nunca imaginei que eu ia dormir num lugar daqueles. E eu tive naqueles 3 dias muita dor na canela esquerda, muito inchaço, eu não conseguia vestir a meia e a bota doía muito, enfim. E um dia eu acordei nesse albergue que eu fiquei, que era um albergue municipal, não tinha café da manhã, nem se eu pagasse, né, a parte. E eu fui procurar um albergue para tomar café e conheci um casal, donos desse albergue, e ele me sugeriu, ele falou, olha, você precisa ir para uma cidade maior, você não vai conseguir caminhar, nem tem ônibus aqui, era um vilarejozinho. Você precisa ir para uma cidade maior, cuidar dessa canela, porque você não vai conseguir terminar o caminho assim. E aí ele pegou o carro dele, olha, eu nem fiquei hospedada no albergue dele. Pegou o carro dele e foi me levar para uma cidade vizinha, que era o quê? Uns 10 quilômetros dali, para eu pegar um ônibus e ir até uma cidade maior, que era León, onde eu passei uns 4 dias e fui procurar um fisioterapeuta, fui tomar anti-inflamatório, fui fazer repouso. E no caminho, no caminho desse albergue para a cidadezinha vizinha, para eu tomar o ônibus, ele falou, Juliana, o caminho não é o caminho de Santiago que muda as pessoas. A gente já chega lá com uma disposição diferente. Você está longe de casa, longe dos amigos, você se permite trocar ideias com pessoas do mundo inteiro, confessar, às vezes, coisas que você não fala para um amigo íntimo. E
parar um pouco para ver o pôr do sol, tomar uma taça de vinho, dividir uma refeição numa praça. Então, são as pessoas que vão para lá e se permitem. O caminho ele pode ser vivido em qualquer viagem, né? Claro que ali, né, pela exaustão física e por ter todas as pessoas fazendo a mesma coisa, eu acho que existe uma facilidade. Mas isso foi uma coisa que eu nunca esqueci, que ele me disse: você pode viver o caminho em qualquer lugar. Você pode voltar para sua cidade e ter esse cuidado de ouvir uma pessoa, de ser mais atenciosa, de parar um pouco para tomar uma taça de vinho, que é o que a gente mais faz, né, na Espanha, e sem culpa, sem pressa, né? E eu acho que eu tento, claro que não é sempre, né? Não é que depois do caminho eu mudei completamente. Não, a gente vai e volta, avança e recua. Mas é uma coisa que eu achei muito interessante que ele me falou e eu nunca esqueci essa conversa. Em meia hora ali Uhum. de viagem, ele falou, ele me ensinou isso, né? Eu tenho um amigo que fez um caminho que é no Japão, que eles dizem que é 4 vezes o caminho de Santiago, e ele disse que a mala dele se tornava muitas vezes tão pesada que ele cortou a escova de dente, o cabo da escova de dente, para pesar menos. O que você levava na sua mala? Ai, que engraçado. Isso foi uma dificuldade para mim, porque eu não treinei o tempo suficiente, né? O pessoal das lojas, as lojas que vendem os equipamentos para quem vai viajar, fazer esse tipo de viagem, eles orientam, né? Coloca o mesmo peso das coisas que você vai levar. Se você já tiver comprado tudo, faz a mala e vai caminhar. Mas eu não fazia isso. A minha mala, eu me lembro que pesava 7 quilos. E no começo era tranquilíssimo, mas depois, né, de algum tempo, eu não conseguia mais carregar a mala. No primeiro dia eu subi 700 metros, que foi a travessia dos Pirineus, né, da Espanha da França para a Espanha, e para mim foi muito difícil. Eu contratava um serviço de transporte de malas, né, para dar conta. E muita gente fazia isso. E mas, perdão, assim, o que eu levava na mala? Uma muda de roupa, né? Então eu estava com uma calça, uma blusa, tinha outra calça, outra blusa. Eram 4 pares de meias, porque a gente usava 2 de cada vez, um mais fininho e um mais grosso para facilitar, né? A não criação de bolhas, mas cria bolha do mesmo jeito. E eu nem levei uma bota extra, porque a bota, apesar de ser um calçado leve, seria um peso a mais. Uma toalha de banho daquelas pequenas, que tem que são bem, enxugam bem. Shampoo, sabonete, né? Coisas de higiene. Eu tinha um corta-vento, um casaco mais pesadinho, porque eu comecei o caminho no dia 30 de maio. Ainda passei bastante frio na hora de sair, né, dos albergues de manhã. E água, sempre tinha um lanche. Não era muita coisa, mas era essas coisas todas somadas, um saco de dormir, pesavam 7 quilos. Eu tenho um travesseiro de estimação que eu gosto de levar, enfim. E Você jogou aí fora. não, eu falei, eu não vou levar, porque ele é pesadinho, né? Ele é de pano, eu falei assim, eu não vou levar meu travesseiro. Então eu não tinha travesseiro, imagina, dormia em lugares que não tinha travesseiro. Né? Dormia em colchão com percevejo, que eu vim a Ô, saber Ju, depois, né? Percevejo. É. para a gente não perder aqui, eu queria que você. Eu sei que você tem 2 livros para indicar, eu já queria que a gente fizesse agora, porque a conversa passou tão rapidinho que eu temo que a gente termine isso sem que você possa dar 3 recados. 2 livros, indicações, e que você lesse uma frase. E depois a gente continua com um pouco de tempo que a gente tem para falar alguma outra coisa. Tá, deixa eu pegar aqui, que eu E anotei. eu queria que depois você anotasse nos comentários para as pessoas também terem acesso a esses 2 livros. Ah, legal, anoto sim. Durante a pós-graduação que eu fiz, que foi muito boa, que eu indico que foi na EPD, Escola Paulista de Direito. Você encontrou a Ana, né, Castelo Branco, que é minha amiga. Encontrei ela, minha colega de turma. Lá um dos livros foi indicado lá, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica fantástica, ela está no YouTube, enfim, ela é bem conhecida.
Ela trabalha com cuidados paliativos. Esse livro é fantástico. Eu queria ter lido antes do meu pai adoecer, mas, enfim, eu acho que todo mundo deveria ler. E o outro que eu ainda não li, eu comprei ontem, chama Enquanto Eu Respirar, da Ana Michele Soares. É uma moça de 36 anos que está com câncer em fase metástica. E como eu soube ainda da história dela? Eu acho que eu soube o Instagram, ele mostra pra gente coisas de acordo com as nossas curtidas, né? Então chegou para mim alguma coisa sobre ela e eu fui ler sobre a vida dela. Também tem vídeo no YouTube. Eu acho super válido, porque a gente nunca sabe, né? Qual é a nossa hora. E ela também não. Ela fala uma coisa muito interessante, que ela é a paciente de câncer mais saudável que ela conhece, mais saudável do que as pessoas, muitas pessoas que ela conhece que não têm câncer. E já conheço gente que leu e amou o livro, eu comprei ontem. E o Instagram que ela fez com uma amiga, que também é paciente de câncer, é @paliativas. Depois eu ponho aqui nos comentários o nome desses 2 livros e o Instagram dessas pessoas, eu acho muito legal. Eu também acho. Eu Conhecer. tinha uma amiga que chamava Eufride Galera, ela faleceu o ano passado, ela era uma referência, ela saía em todas as revistas, por exemplo, essas Boa Forma, Saúde, porque ela tinha uma vontade tão grande de viver que ela era um exemplo, ela acabava sendo um exemplo. E eu encontrava ela com frequência, e todas as vezes que eu encontrava, poderia ser a última vez, então a gente tirava uma foto. Eu devo ter muitas fotos com ela, e ela construiu um barco, depois que ela ficou sabendo que ela estava com câncer, ela conseguiu construir um barco com o marido, conseguiu terminar esse barco e ela fazia viagens com esse barco com as pessoas, as colegas dela de hospital que tinham câncer e que muitas vezes não tinha metade dessa disposição que ela tinha. Então fica esses registros para as pessoas que eventualmente não têm um amor, né, ou que estão passando dificuldades e que não veem a vida como essas pessoas que muitas vezes estão terminando, veem, né? Nossa, e olha a coincidência. Um tema que eu mais li sobre, porque eu gostei muito durante a pós, e aqui também para a nossa live, acabou nem dando tempo de falar, é o testamento vital, as diretivas antecipadas de vontade, e eu tinha deixado para o final a leitura de uma diretriz que eu tenho, que eu peguei, e é dela. Sério, Belfride? Eu até estranhei o nome, Eufride Margarete Bleidon Galera. Ela era uma referência. Eu Ela não era uma conhecia referência. a história dela, eu conheci estudando para o tema, porque eu acho incrível, eu acho que é uma coisa. Eu quero fazer o meu testamento vital, e durante a pós eu falei para minha mãe, falei para minha irmã, acho que todo mundo precisa pensar nisso. E estudando para a nossa conversa aqui, para não fazer feio, eu peguei esse modelo, eu achei lindo a maneira como ela escreveu, e eu separei aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. Ela deve estar aqui com a gente. Ela com certeza está aqui com a gente, porque ela era uma pessoa que eu tinha muita proximidade, que era uma pessoa que eu gostava muito. Faltou muita coisa, Ju, faltou muita coisa. Eu queria fazer uma parte 2. Você já passou pela experiência e viu que sobreviveu e sobreviveu muito bem, deu muito exemplo para as pessoas. Eu queria a gente fazer o parte 2, a gente combina no WhatsApp, mas eu queria que você desse os recados finais. Agradecer todo mundo que passou por aqui e que vai ver essa live depois. Sim, olha, vários amigos, eu até tinha pensado em citar nomes, vários amigos que me apoiam de várias maneiras, ao longo de muitos anos, me dando força, e, enfim. Eu quero agradecer a todos de coração, são todos muito importantes na minha vida. Tenho amigo no Canadá, tenho amigo em Portugal, enfim, amigos em São Paulo, queridíssimos. Mas eu queria agradecer especialmente a você, que o convite surgiu do nada. Eu confesso que a hora que eu vi o seu convite no WhatsApp, eu não abri o WhatsApp, chegou a mensagenzinha assim, né? E eu li e falei, ai meu Deus, eu não vou ficar online porque eu não quero responder agora, eu quero pensar. E aí eu fui dar uma voltinha aqui no condomínio da minha irmã com a cachorrinha dela e falei, não, eu vou topar, né? E é uma experiência maravilhosa, né? Então eu só tenho a agradecer a você. Você é um profissional fora da caixinha que lá na época do curso do ECA me contou uma história que eu também nunca esqueci. Você me contou que recebeu um casal
que estava querendo se divorciar no seu escritório e que a sua conversa inicial com eles foi: vocês lembram como vocês se conheceram? Mais ou menos nesse sentido. Vocês lembram se vocês tinham uma música, que era a música do casal e tal? E eu achei aquilo incrível. Falei, nossa, que visão, né? Porque o mais interessante é cuidar